Galera, a gente vai falar um pouquinho hoje como é que foi essa última semana da finalização, né, que é a Peak Week. A gente já repetiu algumas vezes esse nome já no Insta e tudo mais nos vídeos, mas vamos relatar um pouquinho como é que foi para cada um, né? Marquinhos teve a preparação dele, eu tive minha preparação, cada um responde de uma forma, cada um tem um problema a ser resolvido ali. Então vamos falar um pouquinho como é que foi para mim essa Peak Week agora e Marquinhos falar um pouquinho como é que foi para ele também. Marquinhos que ficou até doente essa semana na reta final, então ficou um pouco mais puxado para ele. Vamos começar relatando desde o sétimo dia para cá, de sábado para cá, que foi quando de fato começou a minha finalização e a dele também, né? Marquinhos, como é que foi de sábado para cá que tu iniciou a finalização? Como é que tu estava se sentindo no sábado? Como é que foi esse processo de depletação, né, que é tirado de carboidratos, que eu apertei bem a dieta de Marquinhos, deixei ele bem desgastado mesmo. E como é que começou a se sentir hoje, que a gente começou a fazer a recarga do carboidrato, começou a colocar a comida de novo? Eu acho que assim, uma boa explicação para a preparação e o que se trata de uma Peak Week, né, que é essa semana final do atleta, é justamente nossa feição. Porque a gente está claro, feliz com o processo, está aqui faltando 2 dias para a competição, amanhã vai ser a pesagem, mas é muito desgastante e essa última semana mesmo a gente acaba entrando mesmo no que a gente chama do deserto, né? Que a gente entra numa fase que a gente fica muito restrito e o carboidrato ele vai descendo aos pouquinhos. Ontem mesmo eu fiquei com basicamente 70 gramas de arroz ali cozido já, tipo, no dia todo de arroz. E aí, como o Ramiro comentou, eu acabei que no primeiro dia de finalização, um dia antes, eu peguei uma gripe. Geralmente nesse processo, você está treinando pesado, você está fazendo muito cardio, você está restrito de nutrientes, você acaba ficando mais, aberto a acontecer. Baixa imunidade, né? Baixa imunidade. Então, assim, aconteceu comigo, eu sou um cara que, justamente pelo meu lifestyle, sempre tá treinando, me cuidando, comendo bem, mas nesse processo não tem jeito. Com o Ramiro aconteceu também, na primeira competição dele, que foi em Campinas, ficou um pouco doente também, e acabou meio que, sacrificando ele. E recente agora, acho que nessa, tu falou que 1 semana foi? Eu fiquei 2 semanas doente. 2 semanas doente, ou seja, eu perguntei, Ramiro, como é que tá? O Ramiro falou, não, mano, eu tô vendo aqui se... tô de tudo a tudo aqui, porque se caso eu for atrapalhar mais 1, 2 dias, eu vou ter que cancelar a competição. Então, assim, quando aconteceu a primeira vez, eu só orei para Deus e falei bem assim, Deus me dá força para continuar, porque a gente sabe como é o processo, a gente tenta endurecer o máximo, não deixar de fato a fraqueza bater, né? Porque o fisiculturismo não é para qualquer um, ainda mais quando chega nessa fase, você tem que ter uma entrega muito grande. Mas falando de competição, de rotina, eu acredito que meu mental esteja muito mais preparado nessa preparação do que na outra. Eu falei, como comentei com o Ramiro, mesmo com a gripe, o que me puxou e que me fez até sair, como instrutor essa semana na academia, que eu comuniquei a Ramiro, foi justamente por isso, que eu estava me sentindo muito sugado, não pela preparação em si, que eu me sentia muito preparado, tanto nos treinos, rendimento, porém, na parte da gripe, puxa muito, ele deixa muito mole, você fica indisposto, então, de trabalho, academia e tudo, eu tentei reduzir o máximo para eu conseguir continuar. E aí, estamos aqui. Hoje eu estou melhor. Quem tem a oportunidade de fazer a competição dessa forma é muito bom. Tipo assim, se você consegue chegar nos dias finais ali e cancelar os compromissos, ou você postergar um pouquinho os compromissos, ajuda muito, porque o estresse nessa reta final agora é uma merda, né? Atrapalha em tudo. Atrapalha a resposta do físico, quem é ansioso fica muito ansioso, aí já não dorme direito, entendeu? Então quem consegue postergar, quem tem essa liberdade de conseguir postergar algumas coisas para frente para poder fazer a competição é excelente, né? Sim. Os últimos 6 anos que eu competi na faculdade era assim, eu tinha prova sexta, eu competia sábado. Muito. Então era foda, porque eu não conseguia descansar. Teve uma competição no Mister Santos mesmo, que eu fui com o Bruno, meu amigo, Mister Santos, que a gente saiu de São Paulo 6 da tarde, já tinha perdido o horário da pesagem já, porque a gente era os primeiros, a parte masculina era de umas 13. Fui sair da pesagem tipo 10h30 da noite, para ir no mercado, comprar o carbo ainda, para fazer, ou seja, para pintar ainda, a gente pintou em casa nessa competição. E controlando o sol, a gente foi dormir, mano, 4h30 da manhã, e o meu coach era de fora também nessa época. Então era fuso horário diferente, né? Sim. Fui dormir 4h30 da manhã, acordou 6 para ir para competir, então a gente ficou virado. Então quando tem a oportunidade de conseguir postergar as coisas assim, ajuda muito porque você consegue literalmente descansar, entendeu? Sim. Eu venho comentando com a minha base de clientes, tanto na loja, porque assim, minha primeira competição eu trabalho não só aqui na academia,
mas também com uma empresa da minha família, que não tem nada a ver com a parte de musculação. E na primeira competição que eu fiz com o Ramiro, eu falei com ele que eu ia pegar 15 dias, nos últimos 15 dias, para eu conseguir seguir o plano. E como o Ramiro falou muito bem, não envolve só a questão mental, né? Envolve também a socialização, aí você está conseguindo fazer as coisas de fato, você conseguir bater horário para você mandar uma atualização de feedback, que era justamente o que o Ramiro mais me cobrava. Cobra até horário hoje, não cobrava não, cobra até hoje. É isso, então assim, isso tem que ser bem correto, porque se tratando de alta performance e propriamente do fisiculturismo, parece besteira para quem não conhece, mas o físico ele muda na última semana de uma refeição para outra refeição. Então hoje, por exemplo, o Ramiro me pede feedback, eu faço a refeição, mano, faz 2 refeições tal, né? E aí eu vou enchendo meu físico, até porque eu venho de uma depletação, né? Meu físico ele tá com carboidrato lá embaixo. A gente vem enchendo aos poucos agora e controlando de acordo com o feeling dele vendo o meu físico, para não encher demais e perder a mão, ou eu entrar pequeno demais, né? Que é colocar carboidrato de menos. É isso mesmo. Mas é isso, galera. Essa reta final é justamente você conseguir lidar com o cansaço, né? E não errar agora na parte do carb up, né? Que não pode encher demais. Se você bota muito carboidrato, a molécula de carboidrato ela puxa a água junto, né? Então, a cada uma molécula de carboidrato, você leva 13 moléculas de água junto para dentro do músculo. Se você erra a mão no carboidrato, essa água vai extravasar, né? Ela sai para a parte de fora da pele ali e você embaça o físico. Então, é por isso que tem que ter cuidado. Na hora de você repor esses carbos, repor aos poucos para o físico do atleta não estragar na reta Explica, final. mano, mais ou menos para o pessoal o que é embaçar o físico que a gente fala. Embaçar é aquela ideia de você ficar retido, né? O atleta perde as características de definição do físico ali. Botou tanto carboidrato que ele encheu tanto o físico, que aquele líquido que deveria ter ficado na parte intramuscular, para encher a musculatura, ficar densa, ficar cheia, acaba extravasando. E aí vai para o subcutâneo. Então fica aquela sensação do cara roliço, retido. Perde cortes do físico, né? E a outra parte é você saber que o processo exige entrega mesmo, né? Então a Marquinhos ficou doente agora na pior semana que tinha para ficar, que era a semana da competição. Era a pior semana que o cara podia ficar doente, era agora. Em momento eu fiz corpo mole pra tu, eu falei, não, de jeito nenhum. Pelo então contrário. assim, essas questões de horário, de feedback e tudo mais são extremamente importantes, porque a reta final agora muda. De uma hora para outra, o físico muda. Mas ao longo da semana, quando você perde horário, já lhe prejudica, porque você vai dormir mais tarde, por exemplo. Então tudo isso conta. Até tanto que eu cobrei ele esses dias no WhatsApp, ele falou, mano, só consegui mandar agora. Só que eu não tô reclamando não, tu me responde quando puder. Eu falei, mano, mas eu tô reclamando, eu quero que você mande mais cedo o feedback, pra você dormir mais cedo, não foi? Foi. Porque isso é importante, tá ligado? E agora a reta final é mais ainda. Né? Então antes de começar o vídeo aqui, eu gravei o meu vídeo, que o Pedro me ajudou a ler, ele gravou meu vídeo para mandar o feedback pro meu coach. E primeiro eu vi Marquinhos, para depois a gente iniciar o vídeo aqui, porque é um intervalo de 1 hora após a última refeição, para poder a gente ver como é que o físico puxou aquele carboidrato que comeu, entendeu? Se precisa colocar mais, se não tem que colocar mais, se tira água, se mantém água, se bota mais sódio, tira mais sódio, e tudo isso é no feeling, é testando mesmo, tá? Como eu preparei ele uma vez já, eu já tenho um pouco da visão de como é que o físico dele responde, inclusive até que tipo de carboidrato eu vou usar para carbar ele até o sábado. Se eu vou usar refeição lixo, se eu não vou usar refeição lixo. Se eu for usar refeição lixo, qual vai ser a refeição lixo? Se vai ser um hambúrguer, se vai ser a pizza. Então, ao longo da preparação dele, eu fiz vários testes de carb up com ele. Comida limpa com arroz mesmo, né? Com hambúrguer e com pizza. Então, de hoje até amanhã, eu vou vendo como que eu vou fazer a finalização dele. Se eu vou colocar uma pizza, se eu vou colocar um hambúrguer, se eu não vou colocar só comida limpa. A mesma coisa é meu coach comigo, então lá é ele que manda, eu não sei como é que vai ser, entendeu? Eu tenho uma ideia, mas tudo pode mudar. E o fisiculturismo tem essa questão, né? Porque assim, você pega um atleta mais experiente, que tem mais vivência, o Ramiro tem N competições, eu vou para minha segunda competição, o treinador dele tem mais competições que ele, e aí vai escalando, porque você pega experiência, você pega vivência, o Ramiro já passou por outros coaches também, outros treinadores. Meu primeiro coach na parte de fisiculturismo foi o Ramiro, e no caso eu encaminhei para essa parte. Eu sempre fui um cara que eu treinei, tipo, pensando em alta performance, sempre estudei fisiculturismo, sempre estudei, nunca entrei no meio porque eu estava olhando ali alguma coisa relacionada à educação física. A educação física veio à tona porque é necessário, mas eu nunca fui muito do tipo,
professor de sala, eu sempre fui gostando mesmo da alta performance. É tanto que logo no começo dos canais do YouTube, que é uma lógica de uma das nossas inspirações, a gente traz esse conteúdo pensando nisso. Quando aí o Ramiro sentou, eu falei com ele, a gente trocou ideia, a gente fechou com Cana, o pensamento foi o quê? Elucidar para a galera e trazer informação de qualidade, porque muitas das vezes se reclama do preconceito que se tem de alguma coisa, de um esporte, mas você simplesmente não faz nada para mudar isso. Então, assim, eu acho que Ramiro, como um dos primeiros aqui em Riachão, a trazer, na parte de audiovisual, falar, botar a cara a tapa, explicar, falar de hormônio, né? Tipo, de forma Que faz aberta, parte do explicar, fisiculturismo, né? pioneiro, entendeu? Então, assim, nossa ideia é o quê? Eu falei, mano, bora fazer um projeto que a gente mostre tudo, a gente mostre a rotina, de fato, explique, porque a galera, às vezes, é leiga e simplesmente julga porque não sabe, não entende. Então, quando você traz informação, a galera começa a acompanhar, começa a gostar, começa a se inspirar, porque o fisiculturismo, mano, eu acho que o maior trunfo é esse. Não se trata só, tipo, do você chegar no palco e posar ali, é toda entrega que se tem. E tudo que você consegue evoluir em cima, né? Mas se fosse só pelo palco era foda, porque são 30 segundos. E outra, isso aí, amador, né? 15 segundos. É muito rápido, é pelo processo mesmo, tá, pessoal? É tanto que eu respondi eu não sou muito de estar respondendo coisas no Instagram, assim, nos comentários, mas eu respondi esses dias porque o cara respondeu como se o resultado do físico construído ali fosse os procedimentos, as coisas que são utilizadas, entendeu? E não é isso. Se fosse assim, tava cheio de Arnold Schwarzenegger andando pela rua, cheio de Sebum, tá? Cheio de Ramon andando. Então, tipo assim, os hormônios fazem parte do processo, isso é óbvio. Ninguém aqui, não só do fisiculturismo, tá? Porque o pessoal enxerga os hormônios do fisiculturismo porque é muito nítido que você vê um físico construído ali. Mas no ciclismo tem, na luta tem, no futebol tem, no triatlo tem, tudo tem, tá, pessoal? Só que assim, a gente não pode romantizar e nem pode demonizar o uso dos hormônios, tá? Existem sim colaterais que são possíveis de você ter, tá? Problemas que pode acontecer. Depende do que você utilizou, de onde foi que você pegou essa medicação, qual foi a dosagem, qual foi o tipo de medicação, se você tem uma tendência a ter colateral ou não, tá? Mas os hormônios fazem parte do processo, os hormônios não são todo o processo, tá? É tanto que hoje em dia você vê muitos atletas profissionais aí falando cada vez mais em low dose, em doses mais baixas, tá? Reduz a dose e o resultado é melhor do que antes até em qualidade de pele, em tudo isso. Então o pessoal precisa tirar da cabeça essa coisa de que o resultado do fisiculturista são os hormônios apenas, tá? Os hormônios fazem parte desse processo, da construção do físico. Mas tem toda a entrega que é todos os dias. Ninguém viu aqui, mas eu e Marquinhos fez durante semanas aí, 1 hora de cardio, 1 hora e pouco de cardio, 2 horas de treino de musculação comendo como a minha esposa come. Tipo, 10 vezes menos do que eu como normalmente. Entendeu? Privação de sono, tudo isso. Então assim, a parte de medicações, e não é só hormônio não, tá? Tem uma série de medicações que entra no fisiculturismo, que a gente não fala aqui, um monte de coisa aqui. Elas fazem parte do processo, mas não dita se o cara vai ter o resultado ou não. Não é quem faz a construção do físico do atleta, tá? É só uma parte do processo, certo? E eu não estou falando que não tem possíveis colaterais, que qualquer um pode utilizar, não é isso. Quem entra em qualquer esporte de alto rendimento, qualquer um, seja fisiculturismo, qualquer outro, sabe que tá no meio em que pessoas comuns não estão. Então, assim, você está levando o seu físico, você está levando o seu corpo ali para um estado que é fora do comum. Então, existe o risco. O cara que está correndo uma Fórmula 1 a 300 por hora, você bater, a chance dele... E um exemplo até bacana, né? Eu acompanhava o canal de Caio Botura, quando ele competia lá nos Estados Unidos, natural, né? E aí ele postava os exames dele, quando ele estava competindo. Como é um processo, como o Ramiro falou, que se trata de alta performance, e seja no natural harmonizado, para o cara chegar num nível de pele, que ele queira subir no palco, que seja com naturais ou com harmonizado, ele apresentar algo diferente, ele precisa estar num condicionamento incrível. E aí ele pegava e mostrava os exames dele, dava 200, dava 150 no final da preparação. Ele falou, não tem como eu competir dessa forma, por causa que ele entrava... A testosterona livre dele dava muito baixa, porque quando ele entrava no modo de sobrevivência, né, que é o déficit calórico mais agressivo, se tratando de tipo, ele chegar em um nível extremo, e era mais natural, o corpo dele não sustentava, então a testosterona dele ia cair absurdamente. Então mesmo que seja no natural, se torna algo sacrificante, porque é alta performance. E o natural, e o cara que é natural, ele passa pelo processo, a mesma coisa que o outro cara passa. A diferença é que a testosterona dele não sustenta. O cara pode ter todo o recurso do mundo, mano. Pode ter o melhor coach do mundo, pode comprar as melhores medicações do mundo, pode comprar a dieta mais bonitinha do mundo. Mas vai ter que pagar o preço do processo. Sim. Senão o físico não vai ter o físico. É muito simples isso. Entendeu? Só que o pessoal... não foi feito para ficar em déficit calórico agressivo, né?
Ele É não quer isso. isso de forma nenhuma. Só que o pessoal romantiza e demoniza ao mesmo tempo, tá ligado? E entrega tudo ao mesmo tempo aos hormônios. Sim. E não é assim. Mas eu acho que, para não fugir muito do tema, amanhã é o penúltimo dia do campeonato. Então vai ser um dia que a gente vai continuar carbando, continuar descansando. Já é um dia em que eu vou fazer a pintura. Marcos vai fazer a pintura na competição mesmo. Então vamos tentar mostrar os dois momentos, pintando em casa e pintando na competição. Foi até bom, porque... Pega diferente. E aí vocês vão acompanhando como é que o físico vai mudando durante esses 2, 3 dias aí, tá? Eu até mostrei um pouquinho na minha preparação passada no Instagram. Mas hoje, essa vez vai ser bom que vai mostrar meu físico e o físico de Marquinhos ao mesmo tempo. Então dá pra pegar as duas coisas ao mesmo tempo ali. Acho que é isso, galera. A gente falou da Peak Week, né, no normal, falou do Carb Up. Falou um pouco sobre os hormônios também, o entendimento do pessoal. Falou sobre a questão do cansaço em excesso, né? Sim, sim. Falou sobre o controle do sódio, falou sobre a saída e a entrada dos carboidratos, como é que a água entra e sai no processo também. Tem o uso de diurético, às vezes pode ser necessário fazer uso de diurético, às vezes não usa. Depende muito de como é que o condicionamento do cara tá. Às vezes só a hiperidratação com água mesmo. Como que acontece a hiperidratação com água, tá, pessoal? Você bebe tanta água que você inibe um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. A inibição desse hormônio antidiurético, depois que você consegue inibir ele, colocando uma quantidade de água acima daquilo que você bebe normalmente, essa inibição dura ali 24 a 48 horas. Então, quando for amanhã que eu cortar a água de Marcos, esse hormônio, o ADH, que é o antidiurético, que é quem impede a diurese, vai estar inibido ainda. Então, o Marquinhos vai continuar urinando, mesmo parando de beber água. E aí, quando entra o sódio, é que acelera esse processo. Então, ele termina de tirar aquela água que tinha no subcutâneo ali. Então, existe toda uma fisiologia para você chegar naquele físico ali de palco. Eu até comentei com o Pedro agora há pouco, que falou, mano, você vai perceber que de manhã, no sábado, o físico ele vai estar no processo com a gente, ele vai ver. O físico é um e à tarde, às 14 horas, ali 10 minutos antes de subir no palco é outro físico. E quando eu descer do palco é outro também. Então é muito rápido, tá, pessoal? É interessante. Mas engraçado é que assim, quando você desce do palco, a sensação que você tem no seu físico é que você tá mais cheio. E você pode estar mais cheio porque você tá hidratado, mas não é um físico de palco. Mas você se olha e você fala, meu Deus do céu. Não Cara, se sente Ave Maria, a sensação é maravilhosa. É porque você ganha ali 2, 3 quilos, que é água, na verdade, né? Mas para o palco não é aquele físico. Não é aquele físico. Não tem os detalhes que tem que ter, entendeu? Mas é isso, eu acho que para falar da semana de finalização falou bastante coisa já. Sim, até porque a gente não tá com tanta energia assim para ficar falando tudo. Encerrou? Falando o tempo todo. Essa bancada de morto ali no canto. A bancada tá doente, né, velho? Além de estar na finalização, tá doente. Apesar que hoje tá de boa, tá comendo, não tá. Tô melhor, mano. Não vai treinar nem nada. Mas é a cara de doente mesmo. Mas assim, se fosse pra treinar hoje, tipo, fazer um puta treino, eu faria. Se Mas não fosse, vai, no não. caso. Agora eu quero ser